Na aula anterior, eu comentei que é usual a necessidade de furos ou aberturas em elementos estruturais. O correto é prever esses furos na etapa de projeto. Caso contrário, eles serão executados depois que a estrutura está pronta, onde os custos serão mais altos e, se feitos de forma incorreta, podem afetar a segurança da estrutura. Uma vez que nós recebemos os markups de furação, seja da arquitetura, da construtora ou do próprio projetista de instalações, nós precisamos analisar se essa furação é possível de viabilizar. Muitas vezes, os furos solicitados não são viáveis, pois comprometem a segurança do elemento, e nesses casos, podemos sugerir algum tipo de alteração que viabilize a furação. Como podemos perceber, isso pode se tornar um processo iterativo. Inclusive, em muitos projetos, essa etapa específica de compatibilização demanda muito tempo. Quanto mais experiente for a equipe de instalações e mais afinidade você tiver com eles, mais fluida será essa etapa. Vamos inserir 2 furos nessa viga para ilustrar todo o processo. Geralmente, é dessa forma que os furos em vigas são especificados em um markup de furação. São indicadas as dimensões do furo e a posição vertical. Esses são furos que atravessam a largura da viga. Eu busco no início do projeto estabelecer algumas premissas com a equipe de instalações. Dessa forma, se essas premissas forem respeitadas, é bem provável que seja possível viabilizar as furações. Desse detalhe, eu chamo a atenção para a convenção da altura do furo, o valor de H. Esse H, que é uma referência para alocar o furo ao longo da altura da viga, pode ter como referência o topo, o eixo ou a base do furo. No caso dos projetos do escritório, o valor de H é do topo da viga à base do furo. Não importa se existe rebaixo na viga, positivo ou negativo, a referência é sempre a mesma. Dessa forma, este H especificado para estes furos é a distância do topo da viga até a base do furo. Para inserir um furo na viga, primeiro devemos definir os parâmetros geométricos, através do comando vigas, dados de furo. Nessa janela aberta, vamos definir a largura do furo como 30, a referência, que neste caso será a base do furo, esse rebaixo é o H do furo. Para este primeiro furo vale 20, essas medidas estão em centímetros, e a altura deste furo tem 10. Então aqui nós definimos a dimensão do furo 30 por 10 e o H 20, sendo a referência à base do furo. É muito importante entender essa convenção e ter certeza que você e os projetistas de instalações estão considerando os mesmos parâmetros. O TQS ele permite definir furos retangulares e circulares. O tipo de furo a ser adotado geralmente é uma preferência da construtora. Para inserir o furo definido, basta acionar o comando vigas, furo, inserir furo. O TQS pede para selecionar a viga. Então vamos selecionar aqui a viga. E agora nós precisamos posicionar o furo ao longo da viga. Eu vou utilizar o próprio markup como ponto de referência. Basta eu clicar aqui então. Pronto, o primeiro furo foi inserido. Eu vou repetir o comando para inserir o próximo furo, selecionar a viga e clicar aqui. E agora eu vou clicar 2 vezes nesse furo para alterar a altura, que é diferente. Aqui nós vamos passar de 20 para 30 e dar OK. Pronto, agora os furos estão conforme o markup. Agora vamos salvar e vamos processar esse modelo, habilitando a opção para o detalhamento das vigas. Ao final do processamento apareceu este erro grave, furo em viga não dimensionado. Vamos acessar o editor rápido de armadura de vigas. Esta é a representação padrão do detalhamento de uma viga com furos. O TQS representa o furo no gabarito, identifica cada furo com um título alfanumérico, que inclusive pode ser imposto no modelador, furo a furo, e ao lado ele faz um detalhe ampliado dos reforços do furo. Então as armaduras que aparecem nos detalhes ao lado são armaduras adicionais. Agora eu vou fazer algumas considerações a respeito do dimensionamento e detalhamento destes furos. O furo F1 apresenta uma tarja de furo inadequado, enquanto que o furo F2 apresenta uma tarja de impossível dimensionar. O que significa cada tarja? O TQS vai emitir a tarja de furo inadequado quando pelo menos uma dessas 4 situações ocorrer, sendo a última, furo em zona comprimida, a mais comum. E ele vai emitir a tarja de impossível dimensionar quando pelo menos uma dessas 4 situações ocorrer, sendo a referente às armaduras transversais a mais comum. E como eu sei qual situação está ocorrendo no furo? O TQS possui um relatório específico de dimensionamento dos furos, que podemos acessar através do comando TQS vigas, visualizar, esforços e armaduras, dimensionamento de furos em vigas. Esse relatório apresenta os parâmetros de dimensionamento dos furos. Aqui podemos visualizar os furos F1 e F2 da viga V1. Então nesse relatório teremos mais informações a respeito da situação dos furos. No caso, o furo F1 está pegando a região comprimida da seção.
por isso a tarja de furo inadequada. Já o furo F2 apresenta problemas de dimensionamento da força cortante na seção abaixo do furo. Eu só consigo realmente compreender essas questões se eu entender o básico do dimensionamento de uma seção de concreto armado. O dimensionamento à flexão de uma seção de concreto armado é pautado no equilíbrio de forças. O momento solicitante deve ser equilibrado por um binário, composto por uma força resultante de compressão e uma força resultante de tração. A força resultante de compressão depende da área de concreto comprimida, e a força resultante de tração da área de aço. A linha neutra separa a região comprimida da região tracionada da seção, e uma das hipóteses de dimensionamento é que a resultante de tração depende apenas da área da armadura, ou seja, o concreto da região tracionada é desprezado. Dessa forma, se existir um furo na região tracionada, ele não irá influenciar no dimensionamento da seção à flexão simples, desde que esse furo não interrompa a armadura de flexão. Afinal, o concreto da região tracionada já seria desconsiderado de qualquer forma. Agora, se existir um furo na região comprimida, ele irá influenciar diretamente no equilíbrio da seção. Por isso, o TQS faz um alerta. Não significa que a seção não vai passar, mas significa que, teoricamente, existe uma posição mais adequada para posicionar o furo. Se a posição mais adequada é possível ou não, só será possível afirmar após a compatibilização com os demais projetos. Notem que eu me referi ao dimensionamento da seção. Na viga como um todo, mesmo que o furo esteja na região tracionada, ainda é necessário realizar outras análises. Além dessa questão da posição do furo em relação à linha neutra, vamos entender como que o TQS faz o dimensionamento de uma viga com um furo. Os esforços de dimensionamento da viga virão normalmente do pórtico espacial. Nenhum tipo de correção em relação à rigidez da viga é feita no modelo. Se a presença dos furos reduz ou não a rigidez da viga, isso não é levado em conta pelo TQS e eu desconheço o projetista que leva isso em consideração na modelagem. Uma vez obtidos os diagramas, o TQS vai decompor os esforços solicitantes na seção do eixo central do furo entre os banzos superior e inferior. O banzo superior é a seção acima do furo, e o banzo inferior é a seção abaixo do furo. Então o TQS faz o seguinte: o momento fletor é decomposto em duas forças normais, uma de tração e uma de compressão. Essa decomposição pode ser feita a partir do centro de gravidade de cada banzo, conforme propõe o método apresentado no livro do Lenhardt, ou a partir das resultantes no aço e no concreto, conforme propõe o método apresentado no livro do Susskind. A força cortante é decomposta em duas parcelas. Estas parcelas podem ser calculadas através de uma porcentagem do valor total ou de acordo com as rigidezes de cada banzo. A força normal, se existir, é decomposta de acordo com as áreas das seções dos banzos. O momento torsor, se existir, não será considerado na análise. Eu não conheço bibliografia que trata do dimensionamento de vigas com furos submetidas à torção. Uma forma de dimensionar é através de aplicativos baseados em elementos finitos ou através de um modelo tridimensional de bielas estirantes, ou fazendo algum outro tipo de simplificação. Uma vez decompostos os esforços nos banzos, o TQS faz o seguinte: ele dimensiona as armaduras longitudinais dos banzos sob a atuação de uma flexão composta normal. As armaduras transversais nos banzos são dimensionadas de acordo com o modelo 1 da norma, ou seja, cada banzo é dimensionado como se fosse uma viga independente. As armaduras transversais adjacentes aos limites do furo são dimensionadas como armaduras de suspensão, necessárias ao equilíbrio da seção. Esse é o esquema para a decomposição de forças pelo método do Lenhardt, e esse é o esquema para a decomposição das forças pelo método de Susskind. Agora que eu já sei o significado das tarjas e como o TQS dimensiona a viga na seção com furos, como eu resolvo esses erros? O TQS possui esse menu Furos/Acabamentos, que possui recursos específicos para analisar os furos. Nós podemos acionar o comando Furos, Calculadora, e selecionar um furo para abrir essa calculadora de dimensionamento de armaduras em furo de viga. Aqui nós temos duas abas, a de Dados, que o TQS preenche automaticamente de acordo com o editor rápido, e a aba Furo, onde podemos manipular os dados geométricos e de dimensionamento do furo. Se clicarmos em Calcular, a calculadora apresenta o resultado do dimensionamento para os parâmetros geométricos e critérios de dimensionamento adotados. Já era esperado esse aviso. Notem que o TQS desenha a seção e representa o furo e a linha neutra, evidenciando que o furo está parcialmente na zona comprimida. O TQS apresenta inclusive o valor da posição da linha neutra. Nesse quadro de sup, o TQS apresenta a distância da face superior da viga à face superior do furo. Essa convenção é diferente da que nós adotamos no modelador, mas isso é relevante. O que importa aqui é a posição real do furo em relação à viga. Então, se a distância da face superior da viga à face superior do furo é 10 cm
e a linha neutra está a 13 cm da face superior da viga, então basta nós movermos o furo 3 cm para baixo, e com isso o furo ficaria integralmente na zona tracionada, que seria o mais adequado. Nós podemos simular essa condição alterando o valor de sup de 10 para 13 e clicando novamente no botão calcular. Agora o TQS não emite nenhum aviso. As alterações realizadas aqui são apenas simulações. Isso aqui é uma calculadora. Para efetivar essa alteração, é necessário alterar a posição do furo no modelador e reprocessar o edifício. Vamos fechar a calculadora e habilitar a visualização dos diagramas. Vou melhorar um pouco aqui essa visualização. É importante notar que esse furo F1 está numa região de momento positivo, praticamente máximo, e o cortante nulo. Já o furo F2 está numa região de momento negativo e provavelmente com um cortante quase máximo. Essa linha auxiliar representa o eixo do furo. Então o furo F1, momento positivo, cortante nulo, e o furo F2, momento negativo e cortante máximo, ou próximo do máximo. Vamos acionar novamente a calculadora e agora vamos selecionar o furo F2. E aqui na aba Furo, vamos calcular. Como também era esperado, a calculadora exibe a mensagem de impossível dimensionar. O que não está passando aqui é o dimensionamento ao esforço cortante no banzo inferior. Como vimos no diagrama de esforços, esse furo está numa região onde o cortante é praticamente máximo, ou seja, é uma região mais difícil de viabilizar um furo. Notem que esse furo também está parcialmente na zona comprimida. Como a seção agora está numa região de momento negativo, a zona comprimida está na parte inferior da seção. O TQS representa a região comprimida com essa achura vermelha, e a região tracionada com a achura azul. Se nós subirmos cerca de 3 cm esse furo, ele já sai da zona comprimida. Basta analisar a posição do furo e comparar com a posição da linha neutra. Para subir 3 cm, devemos alterar o valor de sup de 20 para 17. E agora podemos clicar em calcular. Com essa posição do furo, a seção passou. Mas pergunto, essa seção não passava porque o furo estava parcialmente na zona comprimida? Esse era o problema? Não. A seção não passava no dimensionamento ao cortante. Acontece que ao subir o furo, nós aumentamos a seção de cálculo do banzo inferior, que estava muito pequeno. E isso permitiu o dimensionamento da seção. Existem situações onde mesmo o furo estando integralmente na zona tracionada, um dos banzos não passa no dimensionamento. Então a solução mais adequada para essa viga seria deslocar 3 cm para baixo o furo F1 e 3 cm para cima o furo F2. Mas digamos que o projetista de instalações esteja num dia ruim. Você liga para ele pedindo para ele deslocar esses furos e ele diz que é impossível. E aí, será que existe alguma alternativa? Vamos voltar o dsub para 20 e calcular novamente. Voltamos o furo para a posição original, onde a seção não passa. E se eu colocar 1 nesse critério ICORBAN e clicar em calcular? Agora a seção foi dimensionada. Mas como assim? Que bruxaria foi essa? Esse critério altera a forma como o esforço cortante é decomposto na seção. Quando é zero, que é o padrão do TQS, o esforço cortante é distribuído no banzo comprimido e tracionado de acordo com parcelas fixas. E essas parcelas são definidas nesses dois critérios aqui de baixo. Então, por padrão, 90% do esforço cortante atuante na seção vai para o banzo comprimido e 10% para o banzo tracionado. Essa distribuição leva em conta a fissuração do banzo tracionado, por isso o banzo comprimido recebe quase a totalidade da ação. Essas parcelas são sugeridas no método do Lenhardt. Agora, quando esse critério vale 1, o esforço cortante é distribuído no banzo comprimido e tracionado de acordo com suas rigidezes. E a rigidez do banzo tracionado é multiplicado por esse fator Hedban, também com o intuito de levar em conta o efeito da fissuração. Então, dependendo dos critérios adotados, a distribuição dos esforços nos banzos poderá ser bem diferente, conduzindo a resultados de dimensionamento também diferentes. Eu já adotei esse critério nos meus projetos várias vezes. Esse primeiro critério afeta a distribuição dos esforços normais. 0, que é o padrão do TQS, faz a distribuição conforme a proposta do Sekind, e 1 conforme Lenhardt. Esses critérios todos eles podem ser alterados nos critérios de vigas do projeto, de forma a alterar os valores padrão do TQS. Vamos fechar a calculadora. Vamos ampliar esse corte F1. Aqui reside outro aspecto importante das furações. Notem que o TQS não detalhou estribos no banzo superior. Por quê? Porque esse banzo tem apenas 10 cm de altura. Nos critérios padrão do TQS, ele só vai detalhar os estribos se a seção tiver pelo menos 12 cm. Até é possível alterar o critério para 10 cm, mas eu não recomendo que nenhum dos banzos tenha altura inferior a 12 cm. Esta é uma seção em escala da viga com um furo, onde o banzo inferior tem apenas 10 cm. Se considerarmos um cobrimento de 3 cm, estribos de 5 mm, armadura longitudinal da viga de 10 mm
e reforço do furo de apenas 5 mm, mesmo com essas bitolas mínimas, não é possível alojar as armaduras adequadamente. Haveria um espaço livre entre as barras de apenas 1 cm. Por isso eu recomendo que a dimensão mínima dos banzos seja de 12 cm. De qualquer forma, sempre é necessário conferir essa questão de alojamento, porque o TQS não emite nenhum tipo de aviso quanto a isso. Vamos alterar a posição do furo F1 para 23 e do furo F2 para 27. Com isso, nós fizemos as alterações simuladas na calculadora. Agora vamos salvar e processar esse modelo. Nenhum erro grave agora. Vamos abrir o editor rápido de armaduras. Agora o TQS detalhou a viga sem nenhuma tarja, mas ainda existe um problema de alojamento no furo F2. O TQS ignora os limites da viga no detalhamento dos reforços, e quando o furo está próximo de um apoio de extremidade, isso pode acontecer. Aqui teríamos que editar essas barras no AGC. Geralmente eu encurto essas barras até o limite do pilar e faço uma dobra de 20 cm nas duas barras. Vou ampliar um pouco esses detalhes. A leitura dos detalhes é bem simples. Vou pegar aqui o furo F2 como exemplo. Os ferros N11 e N12 são reforços da armadura longitudinal dos banzos. Se olharmos o corte, eles estão adjacentes à abertura. Na face superior e inferior estão sendo considerados os ferros do dimensionamento à flexão da viga. Estes ferros não são representados nos cortes dos detalhes. O TQS amarra estes ferros de reforço em relação à face do furo. Então essa cota de 53 amarra a ponta do ferro à face do furo. Aqui o TQS indica a amarração da face do furo com um apoio à esquerda mais próximo. Adjacente ao furo, dos dois lados, o TQS coloca uma faixa de 15 cm, onde ele detalha uma armadura de suspensão, adicional à faixa de estribos existentes na viga. No caso do furo F2, 3 estribos de 6,3 mm. O TQS interrompe as faixas de estribos adjacentes aos furos. Acima e abaixo dos furos, que são os banzos, teremos estribos específicos para resistir aos esforços cortantes no banzo. No caso do furo F2, 2 estribos de 5 mm no banzo superior e 3 estribos de 10 mm no banzo inferior. Essa é uma armadura pesada e mais difícil de executar. O banzo inferior exigiu uma armadura bem maior. Primeiro, porque a área desse banzo é menor. E segundo, que ele recebe um esforço bem maior que o banzo superior, porque ele é o banzo comprimido. Então esse é o detalhamento típico que o TQS faz quando existem furos em uma viga. No exemplo anterior, nós analisamos uma viga submetida apenas a uma combinação de ações de cargas verticais. Para edificações de pequeno porte, isso é bem plausível. Já em edificações de múltiplos pavimentos, as vigas de contraventamento estarão submetidas às forças horizontais de vento, que afetam o formato do diagrama de momentos fletores. Vamos habilitar a visualização dos diagramas. Notem que esse diagrama é diferente do anterior. Esse diagrama é característico de uma viga de contraventamento, onde atuam forças horizontais. Nos apoios pode existir tanto momento positivo quanto momento negativo, dependendo do caso de combinação. Vamos acionar a calculadora de furos e selecionar esse furo aqui. Aqui na aba Dados, nós temos esse quadro Esforços de cálculo. Nesse quadro temos os esforços normais, cortantes e momentos. Para cada esforço, teremos valores de máximo e mínimo dentre todas as combinações de ação. Notem que temos dois momentos aqui, um positivo e um negativo. Vamos manter o momento positivo, ir até a aba Furo e clicar em Calcular. A seção passou. Agora vamos voltar para a aba Dados e alterar o momento para o momento negativo. Vamos voltar aqui para a aba Furo e Calcular. Agora o TQS emite a mensagem de furo inadequado. Com a atuação do momento positivo, a linha neutra estava mais próxima da face superior da viga, sem haver conflito com o furo. Mas com a atuação do momento negativo, a linha neutra fica mais próxima da face inferior, e agora existe um conflito da zona comprimida com o furo. O que eu quis chamar a atenção aqui é que, dependendo da variação de esforços solicitantes, em virtude das possíveis combinações de ações, nós dificilmente vamos conseguir posicionar o furo respeitando todas as posições possíveis da linha neutra. Se esse furo for essencial, será preciso dimensionar a viga levando em conta essa limitação da linha neutra. Ou seja, a posição limite da linha neutra pode não ser o 0,45 x sobre d da norma, mas sim aquela delimitada pela posição do furo. Dessa forma, pode ser possível viabilizar a seção, mesmo que o TQS apresente essa tarja de furo inadequado, mas será preciso uma análise adicional. Na vida real, não adianta querer exigir dos demais projetistas que eles indiquem as furações em locais teóricos perfeitos. Por exemplo, no meio de vigas biapoiadas, onde espera-se que o esforço cortante seja nulo.
da região tracionada da seção e que o furo tenha no máximo 10 por 10 e assim por diante. É claro que esse seria um cenário ideal, mas na vida real nem todas as obras possuem forro em todo o pavimento, o que proporcionaria liberdade no caminhamento das tubulações. Às vezes, as tubulações caminham agrupadas em sancas, o que pode exigir furações nas extremidades das vigas, praticamente adjacente aos pilares. Às vezes, precisamos furar vigas submetidas a empuxo ou ação do vento. E como nós vimos, é possível que em determinada seção, independente da posição do furo, a região comprimida seja afetada em determinada combinação. Enfim, na vida real, vamos lidar com situações que não são perfeitas ou que não são ideais dentro do mundo acadêmico. A norma estabelece no item 13.2.5.1 quatro condições que, se atendidas simultaneamente, permitem dispensar a verificação da seção da viga com a presença do furo, para o caso de furos que atravessam a largura da seção. Por padrão, o TQS sempre verifica a seção de uma viga com a presença do furo, independente se as quatro condições tenham sido respeitadas. Uma vez lançado o furo no modelador, o TQS vai verificar a seção da viga considerando a presença desse furo. É possível, via critérios, alterar essa configuração. Dessa forma, se um furo lançado no modelador respeitar as quatro premissas da norma, o TQS vai ignorar a presença do furo no detalhamento das armaduras. Uma limitação importante é referente ao comprimento do furo. Não é recomendável que os furos tenham um comprimento superior à altura da viga. As regiões das vigas com furos são descontinuidades geométricas e o método mais adequado para tratar desse tipo de região é o método de bielas estirantes. Os métodos do Susskind e do Lenhardt são simplificações aceitáveis desde que o furo respeite essa limitação. Se for necessário prever um furo na viga que não respeita essa limitação, então o mais indicado é recorrer ao método das bielas estirantes para dimensionar e detalhar as armaduras na região do furo. Para furos que atravessam a viga no sentido da altura, ou seja, furos verticais, a norma estabelece os limites que devem ser respeitados. No caso de furos na vertical, a região da abertura sempre deve ser verificada. O TQS permite inserir apenas furos que atravessam a largura da viga. No caso de furos atravessando a altura, a viga deve ser verificada manualmente. O dimensionamento das vigas com furos verticais pode ser feito da seguinte forma. Para a armadura de flexão, basta descontar a dimensão do furo da largura BW da viga. Podemos pegar os momentos máximos e mínimos do diagrama de momentos fletores dentro do editor rápido e utilizar a calculadora de flexão simples ou composta para obter a armadura necessária, adotando o BW reduzido. Para o cisalhamento, podemos decompor o esforço atuante na seção de forma proporcional à área de cada seção adjacente ao furo, e assim dimensionar as seções com estes esforços e propriedades geométricas. Para o momento torsor, se existir, podemos fazer algo similar ao cisalhamento, mas é uma simplificação. Nos projetos do escritório, nós não permitimos furação vertical em vigas com largura inferior a 19 cm ou vigas que estejam sujeitas à torção de equilíbrio. Aqui apresento um exemplo de como seria o dimensionamento de uma viga com um furo na vertical. Essa viga tem 25 por 50, um furo atravessando a altura com dimensões de 20 por 5, sendo 5 a dimensão paralela à largura da viga. A viga está sujeita, na seção do eixo do furo, a um esforço cortante de 20 toneladas e um momento fletor de 8 toneladas-metro. Para o dimensionamento à flexão, basta considerar a largura de cálculo descontando a dimensão do furo. Nesse exemplo, 25 menos 5 igual a 20. Se utilizarmos a calculadora do TQS, chegaremos em uma área de aço necessária de 6,37 cm². Considerei a altura útil com 45 cm nesse cálculo. Para o dimensionamento ao cortante, precisamos verificar as duas seções adjacentes ao furo. Como o furo está centralizado, as seções adjacentes são iguais. Então basta verificar uma das seções com a largura de cálculo de 10 cm. Se o furo não estivesse centralizado, precisaríamos fazer duas verificações, uma para cada seção adjacente ao furo. Os esforços solicitantes, no caso cortante e torsor, seriam distribuídos de forma proporcional à largura de cada seção. Utilizando a calculadora de cortante do TQS, chegamos a uma armadura necessária de 5,98 cm² por metro. Isso equivale a 2 estribos de 6,3 mm a cada 10 cm. Esses estribos precisariam ser colocados adjacente ao furo, ou seja, 2 estribos de um lado e mais 2 estribos do outro lado. Se tivéssemos momento torsor, o processo seria análogo do cortante. E por fim, precisamos verificar a compressão diagonal do concreto, através dessa expressão. Essa expressão avalia se as bielas de concreto têm capacidade de resistir aos esforços combinados de torção e cortante.
Como nós detalhamos estribos adjacentes ao furo, será necessário detalhar porta-estribos em todos os vértices desses estribos que não têm uma armadura de flexão. Eu também sempre detalho dois estribos concentrados imediatamente antes e após um furo destes. Isso baseado em recomendações de bibliografias internacionais sobre o assunto. Esses estribos eu adoto com a mesma bitola dos estribos necessários nos vãos, mas com espaçamento de 5 cm. Em furos verticais de menores dimensões, por exemplo, diâmetro de 25 a 40 mm, que são mais usuais nos projetos residenciais, eu não especifico reforço nas laterais do furo, mas faço todas as verificações mencionadas até aqui. Embora eu não lance alguns furos no modelador, eu sempre faço uma planta separada com a locação das furações de vigas e lajes. É importante que esses furos sejam previstos durante a execução. Para furos com dimensões entre 10 e 15 cm, eu especifico um detalhe típico, como esse daqui. Furos maiores que 15 cm eu detalho junto com as vigas, e furos menores que 10 cm eu não verifico, exceto se existirem dois ou mais furos muito próximos. Esse é o critério que eu adoto no escritório. Eu vou deixar essa planta de furação anexada nessa aula. Caso não seja feita uma planta de furação à parte, os furos de vigas e lajes devem ser locados nas plantas de formas.